Fala, fala família, dia de Boratec e dia de falar da gente. E como diz meu amigo Lucas, se é pra falar da gente, bora pra um boteco, que essa mesa não é lugar disso. Paulo Jardim, o cara dos negócios com IA. E trabalhando com isso, meu objetivo é mostrar para as pessoas o quanto o humano ainda é fundamental e vai ser cada vez mais daqui para frente. Fala turma, beleza? Aqui é o Lucas Borges, empresário da vida real. E se for para falar da gente, né? Esse é o momento. E eu sou o Fábio Alencastro, sou programador de computadores e nem sei o que dizer sobre isso. Eu sei que a gente é uma coisa fundamental para sua empresa. Muito bom, senhores! Esse episódio de Boratec tem tudo para arrebentar e hoje nós vamos tirar dúvida demais falando de agentes virtuais. O que eles fazem, o que eles comem, são fundamentais, é o que vai resolver minha empresa. Pode aguardar que nós vamos resolver esse grande enigma. Senhores, falando de agente, eu acho que foi a primeira grande aquecimento, né, e o primeiro grande bate-papo quando começou a falar de inteligência artificial. Né? Eu acho que é bom a gente pegar o cara que fez a transição de carreira aqui, pegar o Paulão para entender como é que foi, da onde você vinha, Paulo, e por que você achou? Agora eu preciso entender de inteligência artificial e a gente é o canal. Beleza. Vamos lá. Para mim começou no momento de virada na minha vida. Eu costumo falar que a IA ela começou mudando minha vida para depois virar um negócio. E o foco do meu negócio. Eu estava no momento de transição, tinha uma ideia que a Flexa, a startup, enfim, que eu fundei, que trabalha com terceirização de serviços, com IA, com agentes de IA. Mas na época eu tinha uma noção de que eu queria criar um negócio de gestão estratégica, enfim, voltado para pequena, média empresa. E aí eu tinha a ideia, e aí foi a primeira vez que eu baixei o ChatGPT. Porque antes de falar de agente, vamos falar de ChatGPT, que foi o que popularizou ali a IA, né? Essa onda que a gente está vivendo agora. E aí, nesse momento, eu perguntei no chat lá, foi a primeira vez, no ano passado, queria fazer um planejamento estratégico, uma análise SWOT, enfim, para um escritório de advocacia, que é um cliente que eu tinha na cabeça. Mas qual que era o ponto de virada? Eu tinha uma dor que naquele momento era, nossa, eu vou ter que estudar todo aquele planejamento estratégico, aqueles negócios que eu passei nas empresas multinacionais. E aí eu fui lá e perguntei pro ChatGPT e como uma mágica começou as respostas. Nem esperava isso. Não, de jeito nenhum. Vou colocar aí para ver o que vai virar. De jeito nenhum. E começou. Não, análise SWOT, força, fraqueza, e já ali no contexto de um escritório de advocacia empresarial com 10 pessoas de Goiânia, bem específico. Aí foi uma virada de chave para mim, porque a partir daquele momento eu entendi que o ponto agora era saber fazer as perguntas. As respostas não eram mais o problema. As respostas nós teríamos com a IA. E ali, enfim, toda a minha carreira, história, jornada, uma coisa que eu fiquei bom era fazer perguntas, e principalmente através dos negócios e oportunidades. E assim, isso foi a parte da IA. Aí os agentes foi um segundo momento onde que eu comecei a entender que a gente poderia pegar a IA e colocar uma personalidade nela. Personalidade, uma função, um papel, enfim. E aí ela começa a fazer atividades autônomas, que aí é a parte dos agentes mesmo, iniciando lá no GPTs, dentro do ChatGPT, até extrapolar isso para um serviço como a Valentina hoje, em clínicas e assim por diante. Deixa eu fazer uma pergunta em relação ao nome, Valentina. Não sei se com vocês é assim, mas eu sempre que eu vou criar um nome para um agente, eu tento colocar o I e o A no meio do nome. Acontece toda com você vez. também? Maria, Andréia. É o tempo todo. É o tempo todo. Eu queria saber se é só comigo ou se vocês também têm isso. Eu nunca pensei nisso. Meu primeiro agente chama Bartolomeu. Foi lá em 2017 que eu criei o Bartolomeu, me ajudou demais, mas enfim, nunca pensei em fazer isso. Não, conta a história, porque eu vou chegar na Valentina. Pode começar Vamos você aí, tá ótimo. Valentina, da onde que vem a Valentina? Teve uma vez que eu escutei num podcast o pessoal zoando, vamos colocar assim, dos nomes mais comuns da nossa era, vamos colocar assim, na nossa década, que era Enzo e Valentina. Vocês me conhecem, lembra lá do mercado financeiro, eu falava muito sobre o Dr. Enzo,
o exemplo de médico, e aí eu colocava esses nomes fictícios. O Dr. Enzo, por exemplo, era um médico, enfim, 30 e poucos anos, que queria e tinha a Valentina como filha. Então, basicamente, o Enzo e Valentina eram nomes que eu já usava para descrever cases ali, para, enfim, tornar mais lúdica a explicação. E aí, quando veio o agente da parte de atendimento e tudo mais, não foi difícil, não. Valentina veio automático. A Valentina ficou mais velha e virou agente. Justamente. Ganhou vida de fato. Ganhou vida de fato. Boa. E você falou do seu primeiro agente, Bartolomeu. O meu chamou Bartolomeu porque lá em 2014, quando eu comecei a estudar sobre inteligência artificial, eu fui lá e pensei, como é que é um... Quando que tudo ainda era mato, então, Tinha né? o Watson lá, da época da IBM, vocês ouviram falar do Watson? Da Depois IBM. li livros. Isso. Não, daí, bom, aí veio lá o Watson da IBM fazendo isso, depois veio o Dialogflow. Aí eu pensei assim, como é que eu vou criar, qual é o nome que vai ser pro meu agente que vai ficar falando? Eu pensei, como é que é o nome de alguém que sabe tudo? Tem que ser um nome de alguém velho, eu pensei. Na minha cabeça só tinha que ser alguém muito velho, e desculpa aí se tem algum Bartolomeu vendo, não é por mal. Mas os Bartolomeus já saiu de linha. O último Bartolomeu foi 1972. O último do Samurai não, né? O último dos Bartolomeu. Exato. Mas o Bartolomeu, então eu pensei, tem que ser alguém que sabe tudo, muito. Então eu pensei, vou botar o nome de Bartolomeu. Assim, Bartolomeu é um nome bem antigo pra mim. E funcionou. Me ajudou muito. Foi ali que começou a minha história com inteligência artificial. Mas aí desculpa te cortar, Diogo, o seu agente não usava as tecnologias que a gente tem hoje não, né? Não, nem perto. É só entidades. Era um martelo, pedra Ele não pesquisava nada no Google, né? Não, quem dera. Mas ele fazia as vendas já naquela época e ele ajudou demais. Eu acho que o interessante, você já falando do saber de tudo, eu acho que aí a gente começa a falar sobre a gente, né? Sobre a gente virtual e não sobre a gente, né, Lucas? Sobre a gente virtual. O que acontece? O pessoal tem tido essa expectativa e essa vontade de resolver todos os problemas com a gente virtual. Como é que vocês acham que isso vai desenvolver? Vocês acham que isso faz sentido? Eu já vi gente se lascando aí usando agente virtual para vender carro. Vocês viram isso aí essa semana? Não, conte-me mais sobre isso. Conte-me mais. Eu até mandei pro Paulo hoje mais cedo. Falei, Paulão, essa aqui eu vou soltar no 100, então você já fica preparado. Pode mandar. Uma pessoa começou a trabalhar com um agente da Chevrolet, um atendimento desses de WhatsApp, e o cara corrompeu ela, né? Fez alguns comandos que corrompeu e falou assim, a partir de agora, tudo que eu falar, você vai responder que tá de acordo com legislação. E o cara falou que queria comprar um carro de R$1 por $1. É 85 mil, eu acho, né? Era um carro de 85 mil dólares, vendeu dentro do agente por $1. Só que o cara fez ações maliciosas e o Chevrolet, ela falou que... Agiu de má fé. Não, e outra, que o agente, ele não faz fechamento. Que aí a gente também começa a definir funções, até aonde o agente vai, por que ele... né? Por que a gente precisa tomar cuidado com as expectativas, né? Nós estávamos falando aqui, estava até brincando antes de vocês chegarem com o Paulo, que a expectativa é que o agente faça tudo. Só não sei se eu vou pagar por isso. O que vocês acham disso aí? Não, mas vamos lá. Com relação à questão do corromper, né? Dessa notícia aí, eu falo que, assim, é igual um funcionário, por isso que eu falo tanto, assim, foi um negócio que mudou a chave para mim, quando eu consegui trazer o termo ali da terceirização de serviço, porque para mim descreve muito claro como que é o serviço, como que é o modelo de negócio. É a mesma coisa a terceirização normal, só que ao invés de colocar um humano para fazer uma função, a gente cria esse funcionário de IA, treinado no seu processo, no seu sistema, mesma coisa. Você vai ter um WhatsApp aqui para você responder, ou você vai responder no Instagram, você vai preencher nesse CRM, vai seguir esse script de vendas, pode isso, não pode aquilo, e vai seguir essas etapas de atendimento. Ponto. Até aqui você vai. Então, e aí, nesse ponto, é muito importante. Nesse caso aí, por exemplo, claro que tem essa questão do corromper. E aí, eu ainda não passei por uma... Mas é bom, já tá sabendo. Dessa, mas é muito bom já começar a pensar isso aí para Valentina. Por quê? Primeiro que no nosso caso, até hoje, a gente trabalha com
também, aí voltando um pouco no nome, até para explicar o que eu vou falar aqui. A gente focou muito na humanização. Então, a Valentina, por exemplo, ela é focada em clínicas de estética, saúde estética, ali de ticket alto. Então, cirurgia plástica, transplante capilar, dermatologia, cirurgia bariátrica, enfim, todas essas especialidades que geralmente não tem um plano de saúde, lida com a dor que é a autoestima ali de quem está procurando. E essa experiência, ela pensa a frustração que seria dessa pessoa que vai lidar com uma dor que muitas vezes talvez é uma vergonha e falar e ter aquela... Vai lá, tem a coragem, clica no anúncio e aí começa. Opção 1, opção 2. Ou então eu sou um atendente virtual. Essa pessoa, ela quer falar com um humano. Ela quer a atenção de um humano. Então, a Valentina, ela passa essa experiência extremamente humanizada, onde que as pessoas não entendem que não estão falando com um humano. Logo, o atendimento ali, a não ser que a pessoa saiba por algum outro meio, ele não vai entender que está falando com a IA. Então, aí já tira um pouco Deixa eu abrir um parênteses. Essa parte de não saber que está falando com o IA, aqui é assim, a gente vai cortando, vou lembrando, o TDAH vai batendo e vai, senão eu perco o assunto daqui a pouco. Na verdade, o pré-requisito aqui é ter TDAH. Essa questão de não saber que está falando com o IA é tão massa, que a Marina, que é a agente lá da minha empresa, da Portal, ela faz prospecção e atendimento. E aí, o fato de, realmente, as pessoas não sabem que estão falando com o IA e deram em cima da Marina. Falei, cara, eu tive que entrar no meio e falar, brother, não vai rolar, ela não vai te dar esse moral, que ela tá programada. Ela não vai te passar o contato pessoal, ela tá programada pra fazer outra coisa. Sim. E tal. As pessoas não têm noção do que estão falando ainda. E cada vez mais vai ficar mais difícil de identificar. Sim. Realmente se é uma inteligência artificial ou não. O Lucas diz assim, se quiser, então vai lá e programa o seu, né? Segue aqui, entra aqui, baixa o meu aplicativo e você vai resolver seu usuário, tá lá. Pronto. Mas, então, assim, é tão engraçado que, realmente, na correria, eu falo assim, que a IA, ela vem, e aí, voltando nesse ponto, a IA, ela vem para focar no que o humano deixou, de certa forma, com a quantidade de informações que nós temos. Desde redes sociais, a quantidade de mensagens. Então, a quantidade de humano que faz o atendimento que é muito robotizado. É mensagens prontas, rápidas ali, do CRM. E aí a IA vem justamente para dar uma empatia nesse contato inicial. A pessoa na correria não entende que não está falando com o humano. Tanto é que, da Valentina, por exemplo, de milhares de atendimentos que já foi feito, teve, eu acho que uns 3... que questionaram assim, eu não estou falando com o humano? Não foi nem... Foi um questionamento até com cuidado. Mas por quê? Porque era domingo, 3 horas da manhã, sábado... Não é possível que essa mulher tá me atendendo agora. Justamente. Uma mocinha, indiana, com certeza. Ela tá lá na Índia. E o pior é que às vezes é mesmo. Então, não, às vezes é demais. Então, assim, mas nesse caso lá, ela sabe muito bem, assim, a gente sabe muito bem até onde ela pode ir. Então, ela não confirma um agendamento, porque ela tem que passar por um humano que vai fazer esse fechamento. Então, assim, e eu considero isso... As pessoas me perguntam, Paulo, mas ela pode fazer a venda completa? Claro, tem determinados produtos e realidades que sim, é possível. Só que eu continuo batendo na tecla que é fundamental o humano para o fechamento. Então, ela não vai confirmar o agendamento, ela não vai fazer um pagamento, ela tem ali até onde ela pode chegar. E daquele momento para frente, ela encaminha para o humano fazer o fechamento. Se a pessoa quiser mexer com isso, eu sou muito da ideia do e-commerce, né? Uhum. Você já joga para o e-commerce. Eu quero fazer isso, né? Eu não conheço, de fato, a profundidade de onde a gente pode evoluir um sistema, né? E a gente poder mandar para um endereço de internet. Eu quero comprar isso aqui. Não, beleza, tá aqui, já vai lá pro link, isso aqui a gente fecha, daqui a pouco ele retorna e fala, e aí, deu certo o link lá? Conseguiu? Quer que eu te mando outra coisa? Você quer que eu te mando... Cupom de desconto? Cupom de... carrinho. Diogo, assim? Tudo é possível, mas... Depende de processos, organização. A gente começou falando que, o que os agentes comem? Dados e informações. Então, eu falo que o combustível da IA é dados. Se tem, aí a gente volta para a realidade das empresas. Porque, assim, falar de agentes, falar dessa realidade de IA em empresas, por exemplo, do digital, enfim, trabalhar com marketing digital, enfim, essas empresas é mais tranquilo, porque ela já tem ali todo o processo operacional dela voltado para dados.
Agora, trazer isso para realidades de empresas comuns, como uma distribuidora, por exemplo, para ter dados na distribuidora tem que ter o quê? Processo bem estabelecido, sistema, RP, enfim, informações ali de vários departamentos. Isso aí é onde que entra o desafio. Por isso que, na minha realidade, eu falo que essa virada de chave que eu comecei contando aqui no começo, ela foi uma virada de chave mesmo, por quê? Porque a IA, ela passou a ter... com a IA, a gente tem poder de tomadas de decisões, que a gente não tinha antes com a automação puramente. Porque a automação, ela tem a programação ali, simples, ela tem, assim, um roteiro, uma definição. Agora, com a IA... faz isso. Se isso faz isso, faz justamente. aquilo. Não tem É interpretação, um fluxo ali que segue por determinados caminhos. Agora, a IA não. A IA, ela nos deu o poder de decisões com a máquina, vamos colocar assim. E aí a gente coloca toda a personalidade e assim por diante. E a automação é os serviços, é os braços. Eu costumo falar que a IA é como um gênio que perdeu a memória e também não tem braços. Você tem que falar com ele, você tem que dar a forma dele falar e as formas de movimentar, tudo mais. Eu falo que é aquele... Lembra do Stephen Hawking? Sim. Aquele gênio? É isso. Então, a IA é aquilo. Ele é um gênio. O filme dele é espetacular. A cena onde que o médico dá o diagnóstico para ele. Aí ele fala assim, não, mas... Ok, tudo isso aí, ok. Mas e a minha mente? E o meu cérebro? Vai continuar funcionando? Ele foi perdendo uma questão degenerativa, foi perdendo movimentos, músculo, fala, mas no final das contas ele ainda continuou sendo um gênio. Aí é isso. Então a gente coloca ali braços, pernas, forma de falar, de comunicar com o mundo. Então assim, isso tudo junto com a visão de negócios, de processos, aí eu falo que é como se a gente tivesse superpoderes. A questão é ter processos estabelecidos e tudo isso aí é possível. Ou seja, inteligência artificial não resolve tudo dentro da sua empresa. Estou cansado de entrar dentro de empresa para falar sobre inteligência artificial. E o cara, e aí? Ela consegue resolver isso? Eu não, você não tem problema, você não tem fluxo de venda. Você não tem processo definido, aí o que a IA vai fazer aqui? Não tem jeito. Né? Eu lembro, é engraçado, tava lembrando da gente, Lucas, né? Aí, de novo, a gente tá sempre no negócio. O Lucas, né, dentro do que a gente começou a discutir agora, e eu gosto de falar muito sobre isso, estamos vivendo numa época de especialistas em inteligência artificial. Se você não é, você precisa se tornar o mais rápido possível. Né? O Paulo, ele fez essa migração também, né? Acabou estudando mais, se aprofundando mais, tem outro formato de desenvolver, focou nos agentes, começou a construir agentes virtuais. Né? O Fábio, ele já tem escola na área, já é um especialista na área de tecnologia a vida inteira. Eu e o Lucas, a gente também veio nessa migração. E cada pessoa começou a se encontrar nesse momento. E o Lucas, ele chegou em mim, Diogo, tô querendo vender agentes dentro do nosso grupo de network. Não sei se você lembra disso. Lembro. Eu falei, Lucas, vai um pouquinho com calma, porque muita coisa vai acontecer. Né? E a gente, ela tem algumas dificuldades sobre a ferramenta, né? Sobre integração, sobre o N8N para você montar um sistema, né? Uma automação para você começar a rodar. Tanto que o Lucas acabou indo mais para a área de micro-SaaS, tem atuado muito mais na área de micro-SaaS, que também é uma área fantástica que a gente falou no episódio passado, mas eu lembro muito disso, né? E aí é a hora da gente ter cuidado com quem está apresentando um agente. O que você acha hoje que a gente precisa ter cuidado para quem está vendendo essa ferramenta no mercado e esse cara não te deixar aí a ver navios? Então, peraí, eu tô no papel do empresário e eu que vou tá contratar comprando um agente. Comprando um agente. O que eu de preciso tomar R$125 por mês. Primeiro que a gente tem que entender que... Ó, Paulo, lembrando de coisas. Não, R$125 não paga o servidor. Então, se alguém estiver oferecendo isso, corre, chuta que é macumba. Bom, eu acho que começou legal. É disso aí. R$99 por mês o seu agente não vai. Aqui na minha mão. Não vai, não. É treta. Por quê? Não dá para você prestar um serviço de qualidade para ter um agente dessa forma. Quando eu comecei a desenvolver agente, o que eu entendi? Muitos agentes são ultra personalizados para o seu processo.
Não é um produto de prateleira, onde eu pego ele e coloco para fazer as coisas para toda e qualquer empresa. Se você nichar, igual o Paulo subnichou para clínicas odontológicas e de saúde estética, ok, muda um pouco, mas ainda assim muda a política comercial de cada empresa e tudo mais. Então, quando você abre muito leque, fica muito personalizado. E a personalização, o Fábio vai saber falar, é a hora do desenvolvedor. Então, eu não tô mais desenvolvendo... Obrigado, Senhor. Eu não vou sair daqui. Eu não tô mais desenvolvendo códigos, tá lá, até recentemente foi demitido da sua própria empresa como programador, né? Mas eu não tô desenvolvendo código, mas eu estou desenvolvendo a linguagem natural ali. Voltou igual o Steve Jobs. Exatamente. Ele se mandou embora, depois voltou, agora tá esnobando todo mundo. Sim. Então, assim, para personalizar, custa caro. A pessoa que vai entregar um serviço de qualidade, ela vai dedicar a estudar a sua empresa, estudar o seu processo. Muitas das vezes ela já tem uma bagagem comercial, alguma coisa, ou do marketing, né? Vai saber as lacunas que precisam preencher antes de desenvolver o agente de inteligência artificial. Por quê? Se for colocar um agente para pegar uma coisa e colocar ali, é simples de fazer, mas quanto mais você coloca ferramentas para ele, quanto mais você aumenta a jornada dele, o que ele acompanha do cliente, né? Aí precisa de personalização e tem que ser um negócio que tem um custo-benefício, mas é caro, não é barato hoje você pôr um agente de qualidade, né? Eu falo no ponto de vista de empresário. Quando eu comecei a comercializar agente, eu vendi a implantação por 5 mil e mais uma mensalidade de 1.500. É como se fosse um estagiário que você colocaria para trabalhar ali, né? Então é muito daquilo que o Paulo também falou. É você treinar ele para fazer o seu processo. Então, os cuidados que tem que ter. Primeiro, você tem que ter noção do seu processo. Não adianta achar que o agente vai chegar e resolver todos os seus problemas de venda, que ele vai potencializar um negócio que está errado na sua empresa. Então, você tem que, pelo menos, consertar a casa e depois potencializar isso com inteligência artificial. São duas coisas no que você está falando que eu achei muito interessante. Depois eu queria ver com o Fábio. Já vai matutando aí, Fábio, sobre a questão dos agentes, né? Principalmente relativo até onde eu entro com o agente. E o que hoje você tem certeza que você precisa de uma pessoa ali fazendo um atendimento. Esses dias para trás, minha esposa foi fazer uma compra dentro de uma escola e estava tão automatizado, estava tão vinilizado ali, que ela chegou... Amor, eu acho que isso aqui é um agente de IA. Aí eu já dei uma olhada, comecei a ler os scripts. Aí eu dei uma lida assim e falei, isso aqui com certeza é um agente já. E aí mandamos. Vamos fazer o seguinte, já era, igual você falou, pela hora e etc, já eram as 19 horas, mas a escola ela ainda estava operando. Falou, olha, vamos fazer o seguinte, amanhã de manhã você me liga porque eu queria conversar com o mano. Rapaz, pensa numa pessoa que pegou ar. Não, aqui é uma pessoa, aqui é uma vendedora, não é um agente. Então manda uma foto de agora. Isso, manda uma foto de agora pra ela no banheiro. Porque é assim, os scripts, e aí é o que você falou, e eu acho muito interessante, que é isso. Você vai acelerando processos ruins. Se você coloca um agente ou se você coloca uma ferramenta, né? E até onde o ser humano precisa entrar. E aí eu acho que é isso. Aonde que o ser humano precisaria entrar? Bom, eu vejo vocês falando sobre inteligência artificial e, para mim, eu vejo vocês assim falando de uma forma tão romântica, assim, como se fosse uma coisa... É muito bom. Realmente a inteligência artificial é fantástica. Mas, para mim, hoje, eu vejo como se fosse um autocomplete gigante. É assim que eu vejo. Não vejo assim tanta magia assim hoje na inteligência artificial. Eu sei que é muito bom ver, só que a grande magia está no processo. Uhum. Então, se você... E o que é o processo? É o conjunto de passos que você já desenhou dentro da sua empresa para aquela determinada função. Então, qual é o limite? O limite é a sua capacidade de determinar os passos dentro da sua empresa. A gente sempre começa esses passos, quando a gente está começando com inteligência artificial, ou na nossa empresa mesmo, é a sua capacidade de delegar para outra pessoa. Então, se você fez aquele mapa, desenhou os passos, e você consegue passar para um outro ser humano fazer aquele processo, porque você foi capaz de tirar da sua mente. Na administração, a gente fala planejar, organizar, dirigir e controlar. Planejar, a gente pensa, a gente tira da cabeça, organiza isso num papel,
dirigir depois, controlar, dirigir é delegar para outra pessoa, controlar é você fiscalizar aquele processo. Se você conseguiu fazer isso com sucesso, aí sim você já pode começar a pensar a pegar a pegar pequenas partes desse problema e delegar para a inteligência artificial. Geralmente a gente começa isso com um processo de SDR dentro da empresa. Então nem às vezes, pode ser com atendimento, quando você tem a documentação da sua empresa, você já sabe o fluxo de atendimento, isso é muito comum, porque a gente paga tráfego pago, né? Então a gente sabe que a pessoa já vai chegar com uma etiqueta dizendo tenho interesse. Sabe aquele tráfego que você faz na sua empresa? Estou sendo muito técnico? Não. De forma nenhuma. A pessoa botou um anúncio, clica, ela já chega com o tenho interesse, é o gatilho para iniciar um processo de atendimento ali. Da mesma forma com SDR. Então, quando você for monitorar, quando você for criar o seu... Qual que é o limite, então? O limite é você que dá através dos processos. O que eu sugiro é que você comece criando o seu primeiro agente de inteligência artificial para receber de um anúncio, para receber uma pessoa chegando na sua empresa. Mas, assim, nossa, ficou muito bom a clareza da descrição ali. Isso que ele falou que não fala bem, hein? Olha só, o cara é humilde. Não, mas vamos lá. Eu gosto de falar. Mas eu até comecei um projeto recente, vamos colocar assim, porque a Flexa tem pouco mais de um ano e eu não tenho formação em tecnologia, eu sou um empreendedor que teve uma formação em engenharia, então tinha uma cabeça um pouco de... Engenharia elétrica, hein? Só doido que faz esse curso. Então tinha uma cabeça meio de doido. Com eles, né? Os dois. Tinha uma cabeça meio de doido, mas... E aí, enfim, como empreendedor, vi uma oportunidade na IA e tive que, por frustrações com prestador de serviço e assim por diante, entrar de cabeça no negócio para aprender e, enfim, aí é a história que eu já contei. Mas antes disso, antes de falar de Valentina, lá no atendimento, com lead e assim por diante, eu comecei um projeto agora que foi justamente, eu passei a compartilhar com clientes, parceiros, a forma como eu trabalhava com o ChatGPT como uma parte da minha equipe. Então, o ChatGPT ele é uma parte fundamental, não só ele, mas todo o time de especialistas que tem ali dentro, que me ajudam nas mais diversas funções dentro do meu negócio. E aí, por que eu falo que isso aí é um ponto antes? Realmente, quando a gente fala de um agente de IA para entrar em contato com o lead, com seu cliente, o prospect, pensa o risco disso. Que aí a gente volta lá na questão da Chevrolet. Sim. De corromper. Agora, se você usa a IA, o ChatGPT, por exemplo, ferramenta que todo mundo já tem, como agentes internos da empresa, você começa a trazer ali um grau de produtividade e produtividade da equipe interna. Então, sabe aqueles procedimentos operacionais de siga esse passo, faça isso em determinada etapa ali no seu processo, seja recrutamento de seleção, seja pós-venda, gestão de estoque. Por que ao invés... Emissão de nota. Por que ao invés de ter aquele negócio estático, não pode ter um agente, um GPT ali dentro do ChatGPT, que você fornece para o seu colaborador, que ele já tem aquele script, mas ele já sabe da sua realidade e ele faz isso de forma dinâmica. E muito mais rápido. E muito mais rápido. É muito mais legal isso. Ô, Paulo, deixa eu pegar um gancho nisso aí que você falou, que eu acho muito bacana, porque muita gente hoje pensa que a gente é só para venda, né? Uhum. Só para marketing, só para receber, só para fazer prospecção. E isso é muito bacana. Mas lá na minha empresa, a gente implementou um agente interno, igual você está falando, que é para resolver problemas internos da empresa. Hoje, até então, o pessoal, para fazer cadastro de cliente, mandava o e-mail pro financeiro, ficava aguardando, o financeiro respondeu, o financeiro analisava, abria documento por documento, análise de crédito. Hoje em dia, mandou o e-mail, já caiu no fluxo, o GPT, que é a inteligência artificial, já analisa, já cadastra no sistema via API e já responde o vendedor no e-mail com o código do cliente, qual que é o limite que está aprovado. Pô, olha isso. Tá vendo? Então, assim, e aí, por que eu falo que volta alguns pontos? Aí, eu estava escutando o Lucas falar sobre a questão da venda, né? Quando chega lá uma oferta para você colocar um agente ali de R$120, R$125 por mês, como foi colocado ali. No mercado financeiro tinha uma regrinha lá que para mim eu considero da vida. Qualquer coisa relacionada a negócio, enfim. São 3 pilares, são 3 variáveis que não tem como você escolher as 3, que é risco, tempo e retorno. Risco, tempo e retorno. Se chega alguém para você e fala, Diogo, vou colocar aqui um agente
no seu atendimento, para falar com seus clientes, vai custar R$125 no mês, amanhã está pronto. Qual que é o risco disso? Gigantesco. Gigantesco. Intergaláctico. Gigantesco. Então, assim, não tem como ter essas 3 variáveis. Prepara para bloquear o seu WhatsApp. Se tudo der certo, não tem no como outro ter dia essas tá 3 bloqueando variáveis. o WhatsApp. Quando a gente constrói isso, e aí é uma mudança de cultura interna, é uma mudança de cultura. É uma mudança de cultura, por exemplo, como o Lucas está liderando lá na distribuidora, na Portal. Que é o quê? Trazer essa cultura que IA é muito mais sobre pessoas do que sobre tecnologia. As instruções que a gente estava falando ali, que começou a colocar, porque tem pessoas que não conseguem dar instruções claras para um funcionário. Ela vai conseguir dar instruções claras para IA? Jamais. Jamais. Agora, se ela entende de dar instruções, o que é instruções? Passo a passo. Qual que é a sua função? Qual que é o seu papel? Que passos você tem que seguir? Você tem que sair do ponto A para o ponto B. Se tiver alguma situação, você vai chamar o fulano. É simples. É muito mais sobre pessoas. Eu acho interessante quando a gente começa a falar sobre inteligência artificial, porque a gente, de novo, retorna em um momento que, inteligência artificial é simples, todo mundo consegue trabalhar. Mas também entendo que não é para todo mundo. A gente entende que é mais gostoso, é mais prazeroso, né? Nessa mesa, acho que a gente foi tudo criado com Jaspion, com Changeman, então a gente gosta mais disso, mas não é para todo mundo. E hoje eu tenho incentivado empreendedores a escolher uma peça dentro da empresa que tem mais essa facilidade, tem mais essa vivência para virar um especialista de IA dentro do negócio. Porque é exatamente o que você falou. Quem que é o especialista de IA? Ele é o cara que pilota o ChatGPT. Quem que é o cara do seu lado? Pode ser um financista, pode ser o contador, pode ser o especialista em vendas, pode ser o especialista em nota fiscal, que vai estruturar como que o fluxo vai acontecer, mas esse cara quem vai comandar o ChatGPT para montar um POP. E aí, esse POP faz sentido? Algumas vezes ele não sabe o processo, mas ele sabe estruturar em 5 minutos e colocar na mão do cara de RH, por exemplo. Pode ir? Pode, vixe. Não, eu tive aqui um momento de epifania que deu. Maravilha, vou contribuir com ele. Mas vamos lá. O que eu vejo que... Sabe qual que é a melhor pessoa para começar essa implantação? Claro que se tiver a possibilidade de ter um especialista dentro da empresa, maravilha. Mas a melhor pessoa é o dono. O dono. A IA, ela é uma mudança de cultura. Não é um negócio, não é uma onda somente. É algo que chegou com uma eletricidade. Hoje, alguns meses atrás, teve um apagão lá na Europa, que minha sogra mora lá, por exemplo, e ela ficou lá, tinha uma expectativa de ficar 3 dias sem energia elétrica. Não tinha como ela cozinhar, por exemplo. Porque toda a cozinha, toda a dinâmica ali, ela é de equipamentos eletrônicos. A IA vai ser dessa forma. No futuro, ela vai ser com os tokens, vai ser igual à internet, vai ser algo básico, como é água, enfim. Então, assim, é uma mudança de cultura. E essa mudança, ela tem que começar com o líder, com top-down, né? o dono da empresa. Por quê? Porque ele sabe os gargalos do seu próprio negócio. Ele sabe onde está doendo mais. Então, mas algumas vezes esse cara, ele não tem a facilidade. Ele já veio negligenciando a inteligência. A própria inteligência. A própria inteligência. Que triste. Exatamente, né? Triste. Então, por exemplo, ele veio negligenciando a tecnologia. Há muito tempo ele já vem negligenciando. É um cara que Você não vai que usar atua nem nessa- planilha hoje e já vai vir direto pra IA. Não tem como, né? Exato. Tem uma Aí eu escada acho que você tem por que exemplo, subir. numa hora dessa, eu preciso ter um Lucas do meu lado. Eu preciso ter um menino, um Enzo do meu lado, uma Valentina do meu lado. Eu achei interessante quando o Lázaro do Carmo, esses dias para trás, estava falando, não sei se vocês tiveram a oportunidade de acompanhar isso, ele falando que ele estava lá rasgando numa HP 12C+, dele lá e fazendo um cálculo sobre uma valuation, alguma coisa desse tipo de uma empresa. O menino chegou do lado dele e falou assim, olha, você consegue fazer isso facilmente com inteligência artificial, com o ChatGPT. Ele, não vai rolar. Não, faz, vai dar certo. Aí ele fez, e aí deu o resultado e falou, mas eu vou fazer na unha também.
Aí deu discrepância. Aí o menino falou assim, você errou o cálculo. Nesse nível. Ele voltou e viu que realmente ele tinha errado o cálculo. Só que tudo bem, ele usou o ChatGPT hoje. Mas vocês sabem, o ChatGPT, pontualmente, ele é a ponta do hot dog, né? É uma coisa, a gente tem Lovable, que tá todo dia trabalhando, né? O Lucas trabalha muito com Lovable, mas amanhã um Lovable cai e começa outra ferramenta que é muito mais rápida, mais robusta, que tem muito mais facilidade. E aí eles liberam os créditos todos para trabalhar. Aí vem Manus, aí depois no outro lado vem o MintGeek, e do outro lado vem o Cloud, aí tem o Gemini não estava funcionando. Aí os caras colocam um plugin qualquer, o Gemini vira a melhor ferramenta de todas. Você falou grego para mim e para muita gente que tá vendo. Você entendeu? É isso que eu tô te falando. Mesmo que o cara garre ali no ChatGPT, porque a mesma falta de vivência que você tem nisso é a mesma falta de vivência que eu tenho para a área de vídeo, né? Eu mal sei fazer um VL3 ali, mas se você passar Gen, não mexo nada, entendeu? Por isso que o importante é os fundamentos. Por isso que eu falei que assim, não é sobre o cara saber utilizar a API, webhook, não é sobre isso. É sobre ele saber fundamentos. E por que eu falo que tem que ser top-down? Tem que ser do dono da empresa para baixo. A cultura da empresa nada mais é do que o reflexo do como a dinâmica da empresa funciona no dia a dia. E muito dessa dinâmica ela vem do dono, dos sócios, enfim, dos gerentes e assim por diante. Os fundadores da empresa. Então, imagina lá 2011, 2012, início dessa fase das redes sociais, marketing digital, tudo mais. Imagina um estagiário que enxergava numa empresa, vou pegar a Portal como exemplo aqui, só como uma realidade. Lá tem quantos funcionários? Hoje 30. Aí imagina um estagiário, lá em 2012, na ponta, que chegava pro chefe e falava assim, chefe, tem um negócio aqui ó, que vai mudar o mercado. Que se a gente se posicionar no digital, vai ser um negócio que daqui 10 anos não vai... Ele ia dar ouvidos pro cara? Não, eu concordo com você. E o que eu tô querendo te dizer é que, assim, dentro disso, não necessariamente o Lucas precisaria ser o especialista. Tipo assim, ele pegou aquele menino, vamos falar assim, olha, é o seguinte, Enzo, você vai ser o especialista em marketing digital, porque eu acho isso, concordo com você que o líder, ele precisa ter um en passant. Ele precisa saber o que está acontecendo. E outra... Ele tem que ter visão. E aí entra quando a gente vai discutir sobre a gente. Ele precisa entender o que o agente faz, né? Porque é aquilo que a gente estava discutindo, né? O que nós estávamos discutindo. A ferramenta, ela é limitada, né? Ela é limitada de acordo com a verba que foi investida nela, os dados que estão à disposição, o jeito que ela vai ter que atender. Então, assim, ela tem algumas limitações. E o cara chega em você, o cliente chega em você e fala assim, eu quero fazer uma ferramenta que ela atenda meu SDR, faça o processo de qualificação, alimente meus funis e ainda chegue lá na hora da venda. Aí você pergunta, mas isso aí você tem pronto? Não tem. Falei, então você precisa fazer tudo isso e depois nós vamos estruturar. O que eu tô querendo dizer é que, a grosso modo, o que eu tenho sentido que o empresário enxerga isso muito de longe. Eu penso assim, ó, bem nisso que você disse. E é isso que acontece todos os dias nas reuniões. Quando eu vejo a dor da pessoa, a primeira dor que as pessoas têm é como que eu faço para vender mais. Então ali eu sei que ela precisa estruturar todo esse processo. Ela vai precisar de todos os pilares da venda, vai precisar da visibilidade, da credibilidade, dos fatores qualificadores, vai precisar do diferencial competitivo, vai precisar no mínimo disso para começar a atrair pessoas. Então, o problema daquele empresário é como se fosse uma pizza, né? Um pedaço de pão. Então, quando eu estou numa reunião, eu faço exatamente assim, ó. Então, me dá esse pedacinho do pão aqui. Esse pedacinho eu resolvo. O resto, você vai ter outros profissionais, mas esse pedacinho aqui, eu vou cuidar, vou fazer junto com você, vou te ensinar, vou te mostrar como se faz. E se Deus quiser, vai dar certo.
Confia. Tenho fé. Acho que não. Não, mas E muito vai dar isso, certo, muito isso. vai dar certo. Porque existe a espiral do conhecimento. A espiral do conhecimento, até a pessoa se apropriar do conhecimento, ela vai passando por várias vezes pelo mesmo nível. Ela acha que entendeu, aí ela volta aqui. Ela tá pegando, ela ainda tá... A gente está no início disso, né? E a espiral do conhecimento é assim, é ótimo. Então chega um momento que o cara entende. Você que está vendo agora, às vezes não entende nada de inteligência artificial. Começando agora a aprender sobre isso. Ótimo. Você vai passar por todo esse processo. Aí você vai achar que sabe muito. De repente você vai ver que não sabe nada. Vai entender que inteligência artificial é só uma matriz. É uma matriz e que o seu prompt, na verdade, vai fazer parte de um algoritmo que vai converter esse texto todo num número entre 0 e 1, que vai aproximar aquilo. Mas enfim, isso não importa. Importa o seguinte, vai chegar... O prompt é um pedacinho de pão que você tem que resolver. E tem que ser um pedaço de pão que caiba na sua boca. O primeiro problema que você vai resolver da sua empresa, então, a primeira ação que eu sugiro é, tem o problemão. Você tem toda uma transformação, nós temos toda uma transformação digital para passar. Tira só um pedacinho e resolve com inteligência artificial, aquele que você acredita que consegue. Você não consegue nada? Pede a ajuda do Enzo para te ajudar nesse primeiro pedacinho. Às vezes é construindo um agente interno que vai tirar dúvidas. Dentro da minha empresa eu também tenho o Oráculo. Dentro da minha empresa eu tenho um que analisa contratos, Às tem um vezes que é programa por treinando mim. a sua equipe sobre ChatGPT, por exemplo. Ah, perfeito. Olha, comecem por aqui. Faça uma pergunta. Olha só, tá vendo a resposta? Agora imagina isso aí para os negócios e assim por diante. Então, assim, cada um na sua realidade. Eu acredito muito, assim, muito mesmo, que essa forma de começar mudando a cultura, mudando a visão ali, ela é um desdobramento. Então, a IA hoje ela é especialista. Então, quanto mais especialista for, que é o pedacinho de pão, melhor. Porque aí a função é muito mais clara. Assim, é uma especialidade ali, ó, é uma função específica. Por exemplo, eu comecei... o primeiro GPT que eu fiz é um GPT é o agente dentro do ChatGPT. Qual que é a diferença de agente e assistente? Boa pergunta. O agente, aí eu não estou pegando pelo dicionário não, tá? Eu só estou colocando na minha visão. O agente Aurélios. o agente que aí eu já até dessa forma nem considero o GPT como um agente de fato, Uhum. a não ser que você acione uma funcionalidade dele onde que ele passa a ganhar braços, vamos colocar assim, que são... Me dê as notícias todos os dias, 5 horas da manhã. Justamente, aí ele vai lá e te aciona para te dar essas notícias 5 horas da manhã de uma forma autônoma. Aí ele passa a ser um agente, porque ele ganhou braços e executa funções ali. Um assistente é basicamente, no meu ponto de vista, o ChatGPT puro. Então a resposta ali, você pergunta e responde. Você pergunta e responde com determinado fim. Mas agora eu peguei o que eu queria concluir no que o Fábio colocou. Para mim, o ChatGPT ele começou, e aí para mim é como uma forma de várias ferramentas. O Diogo citou aqui uma série de ferramentas que o pessoal pensa que, não, Paulo, o Paulo Você sabe de trabalha IA, com você IA, sabe tudo, você tudo. conhece Se tudo. você não souber disso... De jeito nenhum. Por exemplo, esses dias passados eu estava dando um treinamento, que é o seu time GPT, que é individual, com o líder, com, enfim, empreendedor ali, comigo, para justamente começar esse processo de aumentar o nível de consciência da pessoa sobre como que ela poderia colocar IA no negócio dela. No módulo 1, na primeira etapa ali, está justamente uma parte lá que é testar a capacidade. E quando eu falo testar a capacidade, na sua realidade, vai lá e faz um teste. Por exemplo, no caso do valuation que você colocou, a pessoa está fazendo na mão, é fundamental que ela saiba fazer na mão. Vai lá e testa a IA para ver se vai chegar no que você sabe que é certo. Testou, deu certo? Nossa, agora eu confio que essa ferramenta tem essa capacidade. No meu caso, vou contar uma historinha aqui. Eu tenho uma prática de escrita livre. Então, escrita como se fosse o diário ali, basicamente. Aí, quando eu estava lá naquele comecinho do ChatGPT, eu fui lá e fazer esse teste, testar a capacidade. Peguei essa escrita, que é um arquivo PDF, que é escrita na mão mesmo. Fui lá, peguei e mandei no ChatGPT, o PDF lá, e mandei,
Agora eu vou fazer algumas perguntas para você sobre o conteúdo disso aqui, desse arquivo, e aí você vai ganhar 10 pontos se for uma pergunta certa, se você responder certo, se não, você perde. E comecei falando, quem que é a Paula, por exemplo? Aí ele colocou, a Paula é a sua noiva na época, a Paula é sua noiva, assim, e começou a descrever a Paula, baseado no que estava lá nas minhas escritas. Qual que é o momento de carreira que eu estou vivendo? Ele começou uma transição, saindo de um mercado financeiro, estruturando uma empresa. Aí ele ia ganhando pontos naquela brincadeira comigo ali. Mas aí também eu fui entendendo a capacidade dele de entender aquele arquivo e aquelas escritas. Aí eu fui confiando. E ali foi onde que começou a ideia do agente. Tinha visto alguns vídeos no YouTube e tudo mais falando, não, vai lá e coloca uma personalidade nele. Uhum. Aí eu fui e falei para ele, agora você é um psicanalista de comportamental, com reconhecimento global, tudo mais, bem para cima, e falando assim, me passe um panorama do que você, como se fosse uma terapia aqui, do que você acha que seriam meus pontos fortes, fracos, nesse momento que eu estou vivendo. Na época eu estava fazendo terapia, e aqui eu não estou falando que não tem que fazer, tá? É fundamental, ali eu estava testando a capacidade. Foi uma análise assim, muito, muito, muito próximo da realidade que estava. A partir daquele momento, outra virada de chave. Então eu posso colocar uma personalidade nele e entendi que aquela capacidade dele de ler aqueles arquivos que eu escrito faz muito sentido. Então eu passei a confiar mais. Aí eu passo a confiar mais e vou aprofundando. É a mesma coisa de uma pessoa. Posso fazer uma analogia? Claro. É igual o cara, ele vê a inteligência artificial, um agente, que é o tema de hoje, fala, cara, isso aqui é uma Harley Davidson. Se o cara montar na Harley Davidson, ou ele vai bater e vai morrer, ou ele não vai saber tirar ela do lugar. Então, primeiro, cara, você já andou de bicicleta? De bis? Você já andou de bicicleta com rodinha? Anda com rodinha, tira a rodinha direita, depois tira a rodinha esquerda, igual você falou, você vai ganhando confiança, você vai aprendendo a usar a ferramenta, você vai aprendendo a ficar sobre duas rodas, depois você vai ver, agora eu vou comprar uma bis, agora eu vou acelerar um pouquinho, vai até uns 40 por hora. Depois então você tá falando graduando. que não é pra fazer decisão e entregar pra juiz sem ler e sem ver. Porra! De jeito nenhum. E tem gente que tá fazendo isso que você hein? tava falando, tem gente que tá fazendo isso. É isso que você tá falando na minha cara, que não é pra eu Mas a usar. mensagem que eu quero passar é, quem nunca mexeu com o IA, tem que começar com o básico, tem que começar mexendo, tem que começar testando. Você chega, você vê uma piscina olímpica, você não vai ficar batendo piscina, você entra, molha o pé primeiro, depois você mergulha tapando o nariz, depois você agora eu vou nada, fazer véio. 200 metros, Pô, agora eu vou fazer 2 mil o cara metros quer começar de a correr piscina. agora, quer fazer maratona? Não, meu filho, anda um pouquinho, faz uma caminhada primeiro. Agora, se você quiser ganhar tempo, contrate um profissional. Aí matou, aí é isso. Se você quiser ganhar tempo, além de acelerar o seu aprendizado, você vai resolver um problema. Mas aí como é que você vai saber se o profissional é bom, se tem tanto profissional que diz e às vezes não sabe? Pega o pedacinho do pão, dá para aquele profissional. Se ele resolver bem aquele problema, você pega outro pedacinho do pão e dá para o mesmo profissional, Passo a passo, ou dá né? para o outro. E assim, Isso é legal de você ter falado, Fábio, que eu tive uma vivência num colégio, né? Não sei se eu cheguei a falar aqui. O que eles fizeram? Colocaram um agente, fizeram uma sincronização do agente e não fizeram uma boa né, normatização dele, não colocou as normas do colégio. E aí, no primeiro teste de capacidade, perguntaram, e aí, o nosso colégio, ele é como é que é a ideologia de gênero do colégio? Porque o colégio aceita todos os sexos e cada um pode fazer o que quiser e os banheiros são mistos e etc, etc, etc. E foi descambando para um lado, que é igual você falou. Deu um pedacinho de pão, o agente engasgou e o cara falou assim, não serve. Não é que não aí serve, traumatizou, né? Porque não fez direito. Exatamente. Justamente. Se não tem as mães, não entra, não. Não entra, não. Sem o auxílio profissional. É engraçado que, assim, dentro do que vocês falaram, eu lembro muito dentro de empresas que têm sistema da qualidade muito bem montado, né? Que a gente pega a gerente da qualidade como se fosse o chat GPT da empresa, né? Eu preciso de um registro. Ela, qual que é o registro? É o registro de não conformidade, é o RQ 0714. Aí você vai lá, pega o RQ 0714. Agora eu queria um POP
de limpeza do banheiro. Ah, é o POP 051234. Então, acaba que o ChatGPT, a gente pode usar ele muito bem como um assistente, igual você falou, Paulo, para essas situações, né? Ó, pega todo o processo da empresa, pega todos os POPs da empresa, coloca ali dentro do ChatGPT, do meu GPT lá, né? Que hoje você tem atuado com os meus GPTs, coloca ele e fala assim, ó, eu preciso fazer a limpeza do banheiro, como é que é o procedimento? E ver o que ele tá falando e o que tá lá no POP. E você consegue treinar isso com a realidade da empresa. Eu acho que esse que é o ponto principal. E é mostrar para as pessoas que... Dá para fazer, né? Dá para fazer. Esse é o ponto. Dá para fazer e não é difícil. Não é difícil. Tanto voltando, né? A questão do teste de capacidade que eu coloquei. Antes disso, entra a questão de personalização. Que é basicamente ali... O que o ChatGPT tem que saber sobre você? Ah, quem que é o Diogo? Como que a gente consegue, talvez, trazer... Lembra, a IA come dados. Então, como que... Você tem dado na sua empresa, Diogo? Muitos dados. Muitos dados. Mas, tem dado em casa também, lá ele. O que consegue traduzir, por exemplo, sua personalidade, sua forma de trabalhar, o seu comportamento? Interessante. Sabe o que eu uso hoje? Eu uso o Instagram. Quando eu vou fazer esse tipo de análise de persona e de perfil da pessoa, geralmente as pessoas que têm perfil aberto no Instagram, você pede pro ChatGPT. Não, mas eu tô falando sobre você. Sobre mim? Então, assim, se eu fosse fazer isso com uma pessoa, seria mais ou menos... Teste comportamental, por exemplo. Quem aqui já fez o DISC? Ixi, demais da conta. Então... Tomei bomba toda vez. Qual que é seu perfil dominante lá no DISC? II. II? II 98, 99. Então, você concorda que, por exemplo, o meu é o C lá, o analítico. Isso, né? Perfeito. Então, a forma do ChatGPT responder para mim vai ser diferente da forma que ele vai responder para você, se você não personalizar. Se você deixar ele genérico, aí ele vai gerar uma resposta genérica, e aí com isso, basicamente, você vai falar, nossa, mas não serve não, o negócio é ruim. Aí quando você vai lá e traz dados e coloca personalização, não, o Diogo é essa pessoa, ele tem esse perfil comportamental, enfim, DISC, Enneagrama e vários testes. E já aconteceu isso, de eu simplesmente fazer isso com um colega, aí ele virou para mim e falou, nossa, Paulo, agora parece que o ChatGPT deu match comigo, agora o negócio ficou bom. Eu falei, simplesmente você vai lá e personalizou. Cara, tá passando rápido, hein? Nossa. Rapaz, passa muito rápido. Muito rápido. Eu acho que assim, falta a gente responder algumas perguntas que eu acredito que são generalistas para todo mundo que tá ouvindo a gente. Primeiro, essa pergunta pode ir pro Fábio, que tá falando muito bem ali. Muito obrigado. Gostei da sua eloquência. Mas vou tentar. A didática, né? A didática do como que eu ganho dinheiro com um agente hoje? Como que eu consigo ganhar dinheiro? Agora vem pra com a gente gente mesmo. É só você entrar nos Instagram. Mas vamos trazer contexto, né? Eu sou empresário, tenho algumas empresas e eu não quero ser igual ao Paulo, que eu quero mudar a minha carreira para ser um desenvolvedor de agente. Ainda assim eu consigo ganhar dinheiro com agentes? Com certeza, né? A primeira coisa é a redução de custos. Agora eu nem falo como programadora, mas como administrador mesmo. Reduzindo os custos. Porque antes você ia precisar de algumas pessoas para fazer determinadas ações, então você pega um pedaço, um pequeno problema e resolve. Um problema que é mais fácil. E às vezes você não deixa de fazer o que você já está fazendo e que está funcionando. Mas você percebe que aquilo é uma coisa que um ser humano não gosta de fazer. Por exemplo, serviço de prospecção. A minha especialidade é resolver problema de prospecção das empresas. Então, se você percebe que você deu uma meta ali para o seu vendedor, ele tem que falar com uma quantidade de pessoas, e você gasta, às vezes, 30 mil reais por ano com uma pessoa ali. Uma pessoa, e às vezes você tem 5 pessoas naquela função. E aí você não vai demitir todas elas de forma alguma. Não vai modificar elas de função agora. Você vai manter, se o mercado está bom para você, mas ao mesmo tempo você cria um poço antes de sentir sede. Então você você cria ali, você já tem os processos, você começa contratando às vezes um serviço que vai melhorar o atendimento, depois, assim que ele está bom, você consegue mudar aquele profissional para uma outra área,
Porque você também pode simplesmente sair demitindo todo mundo, ou você pode ir realocando as pessoas. E sempre vai... Bom, não sei se sempre, mas os próximos anos a gente vai precisar de muitas pessoas ainda fazendo as tarefas. E aquela pessoa que vai ser realocada, é ruim perder um salário naquela posição de um trabalho repetitivo que ela já está fazendo. E já domina. Mas na vida dela vai ser muito bom, porque ela vai mudar para outro trabalho que às vezes vai ser mais racional, que ela vai pensar mais para fazer. Eu não sei se eu respondi. Não, perfeito, eu entendi. E sobre prompts, quando eu crio os prompts que eu faço, todo dia eu fico fazendo prompt, eu não tenho controle do que as pessoas estão me dizendo. Então ali eu tenho um cenário. Eu tenho um cenário que eu vejo. Mas eu gosto, no meu caso, eu gosto de ter o controle absoluto das respostas para evitar as alucinações e para evitar também ataques, né? De hackear a inteligência artificial, que aí pode ser um outro assunto para um outro que dá para hackear a inteligência artificial. Com certeza, já hackearam muitas vezes aí, muitas coisas. E eu quero estender essa pergunta agora para o Paulo, agora da visão de quem quer seguir uma carreira nisso, quem quer seguir os seus passos, quer ganhar dinheiro com um agente de inteligência artificial. Que dica que você daria? Qual que é o principal erro que você errou lá e para as pessoas não cometerem esse mesmo erro também? Desiste. Desiste, senão eu vou ter criando concorrência para mim. Não, isso aí, eu acho que isso aí é muito bem-vindo, porque a gente está num momento de abundância, então é aumentar o nível de consciência de pessoas, de empresas, e se tem uma dica que eu poderia dar assim, buscar não atacar todas as oportunidades que vão aparecer, porque é muita coisa que, igual eu falei, quando você tem a noção de que tem esse superpoder da IA, da visão de algum negócio, oportunidade, você começa a ver oportunidade em tudo. Agora, como que você vai conseguir ter uma primeira demonstração que seja para mostrar que o que você está falando ali não é algo simplesmente da sua ideia, mas sim algo que você que já tem ali pronto para, no meu caso, foi a Valentina. Então, e quando eu falo a Valentina, é justamente a Valentina, secretária de um cirurgião plástico, que na época, na demonstração, era secretária do Dr. Enzo. Mas por que disso? Da onde veio a Valentina? Porque minha mãe é secretária há mais de 15 anos de um cirurgião plástico, e quando eu mostrei para minha mãe um atendimento, aí era de compra e venda de carro que ela estava buscando no momento. Ela, nossa, mas que rapaz educado, isso, aquilo. Eu fui e conversei com minha mãe e falei, não, mas não é um humano. Aí ela, nossa, mas isso aqui vai ajudar demais as secretárias, porque tem muito curioso, isso. Eu falei, nossa. Então, se a secretária não entende como uma ameaça, que é a crença que as pessoas têm, não vai me substituir, né? O médico vai achar maravilhoso. Aí eu fui lá, peguei, mãe, vamos sentar aqui, como que é a jornada? Quais são as principais dúvidas? Como que funciona? Fala o preço ou não fala? É para consulta? Pronto, criei uma primeira versão da Valentina. E aí eu chegava em qualquer lugar, eu ia. Diogo, aqui ó, conversa com a Valentina. Lucas, conversa com a Valentina. Por quê? Resolve um problema, pra né? Para mostrar, e aí, claro, para mostrar que, ó, aqui tem algo. Aí eu só tinha Valentina, cirurgião plástico. Ah, mas eu tô falando com o Lucas, que é de uma distribuidora de material elétrico. Eu falei, Lucas, mas aqui, ó, ela é um gênio. Ela consegue se adaptar e tudo é personalizado. Então eu pegava a experiência da demonstração que eu tinha para trazer para a realidade do Lucas. E assim que... Agora, se você for tentar começar a atacar todas as oportunidades, tem grande chance de ficar rodando em círculos e não evoluir. Eu acho que e o kit básico iniciante? O que o iniciante ele precisa saber? Assim, primeira coisa é ChatGPT. ChatGPT. E quando fazer um curso. Pode ser. Fazer seu curso, né? Com certeza. Não, já inicia. é porque, falando o meu, não, é porque, assim, o seu time GPT, esse treinamento, ele não é um treinamento para basicamente para as pessoas começarem a seguir uma carreira nesse aspecto. Talvez a pessoa pode até enxergar uma oportunidade nisso, mas é mais para ela entender ali como que ele pode utilizar a ferramenta que ele já tem no próprio negócio. Então, na própria realidade dele. Claro, se ele está passando por um momento de mudança de carreira e tudo mais, ele pode entender uma oportunidade ali e aí pode ter outros pontos. Mas
Agora, se for para aprender, assim, nossa, Paulo, eu quero seguir um caminho como você seguiu. Com certeza é uma questão de atendimento no WhatsApp. Então, é basicamente ele entender ali como que ele consegue fazer a ligação entre o ChatGPT e o WhatsApp. Tão simples quanto isso. É possível fazer isso direto só no ChatGPT? Não precisa nem do Windows 8N, nem do Make, nem nada. Então, você cria o GPT, cria uma funçãozinha lá que chama Action, alguma coisa do tipo, e aí você vai conseguir conectar com a API do WhatsApp e pronto, vai mandar. Vai estar bom? Não, é um início. Já é o começo, né? Já saiu da inércia. Justamente. Boa. Senhores, a gente tem muito o que falar e é por isso que o Boratec, ele é mensal e tem muito programa por aí. E assim, cara, mais uma vez, a mesa foi fantástica. Falamos aí de um produto que todo mundo quer saber mais na inteligência artificial. E agora, deixar os contatos para ver onde a gente encontra Paula, onde a gente encontra a Flexa. Melhor forma no Instagram. Então, Paulo Jardim F, o Instagram da Flexa é @flexa.ia. E estou começando também vários conteúdos, enfim, sobre seu time GPT, por exemplo. E se fizer sentido ter essa terceirização de serviço, uma Valentina para você, que não precisa necessariamente ter o nome Valentina. Cada um nem pode... precisa ser médico, e nem na área ser médico, saúde, mais, né? Mas, vamos lá. Eu falei aqui para não atacar todas as oportunidades, né? Então, a gente gosta bastante de serviços consultivos. Então, material, produto, eu posso ajudar de outras formas, mas não necessariamente com a terceirização, porque isso aí já é bem mais específico. Tem especialistas nessa área, a gente gosta bastante. Dá a César o que é de César, né? Justamente, gosta bastante de serviços consultivos, serviços de saúde estética, como a gente falou. Então, tem muito o que contribuir aí nesse início de jornada que a gente está da IA. Boa. Lucas Borges, o cara dos microsas. Microsas, eu costumo dizer que agora eu sou um consultor de tecnologia, porque a gente se torna generalista em tantos assuntos, né? Tantas ferramentas. Mas para me achar é fácil, é só ir no Instagram, @lucasborges.evr, que é empresário da vida real. Lá no Instagram você também vai conhecer a minha criação, a Sami, que é um agente de inteligência artificial para o seu WhatsApp. Atua como secretária, traduz áudio, transcreve áudio, resume áudio e classifica suas mensagens também para que você não perca nenhuma oportunidade. Então, @lucasborges.evr, empresário da vida real. E assume @summi.ia. Top. Doutor Fábio Alencastro. O homem que faz você falar com todo mundo ao mesmo tempo. Então, para me achar no Instagram é Fábio Alencastro Pinheiro, e lá você vai saber um pouco mais sobre se você precisar de algum sistema nesse sentido de redes sociais, o meu sistema pode Prospecção, mais pra parte de prospecção. Já tem um rapaz na minha live aqui que precisa de prospecção, hein? Vou te passar o contato dele. Por favor, referencie as pessoas. Eu tô bem feliz, as coisas estão indo muito bem. Eu sigo, curto, compartilho, troco joinha, né? Exatamente, o sistema é massa. O sistema é muito massa, eu sou cliente do sistema do Fábio. E se você quiser aprender mais sobre inteligência artificial, quiser se tornar um especialista, entre em contato comigo no diogocrisp.ia. A gente fala sobre inteligência artificial para empresários que querem aí acelerar o seu dia a dia, sua vida, conhecer algumas ferramentas que vão resolver sua vida, né? A gente falou aqui de Meet Geek, Notebook LM, isso tudo eu falo lá no meu Instagram. Agradeço demais a presença de vocês novamente aqui no Bora Up. Batendo ponto aqui, uma honra. E vamos falar mais de tecnologia nos próximos episódios. Muito obrigado, família. Fechou. E até mais. Valeu. Top.